Thank you. Bom dia, gente. 4 horas da manhã, mais um dia começando por aqui. Let's go! Ela sempre pergunta, e aí, Luiz, como que é aí na Irlanda? Gente, a Irlanda é assim, ó, acordar 3 horas da manhã, poder entrar no trabalho às 4. Tá preparado? Nem eu tô também, gente, então não tenho muito o que falar. Gente, tô quase chegando aqui no meu trabalho, eu começo às 4 da manhã e esse meu trabalho, ele é um trabalho de cleaner e eu faço ele em uma academia. Eu acabei de pegar um ônibus, né, acabei de descer, eu moro a 10 minutinhos da minha acomodação atual, é um ponto muito positivo. Eu tô chegando aqui e a gente vai começar a trabalhar juntos, embora. Galera, esse meu trabalho, eu chego então 4 horas da manhã e eu trabalho em um cleaner, em uma academia. E essa academia é enorme, 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 enorme. Deixa eu fazer aqui coloquinho rapidinho. E aí, galera, essa é uma academia muito grande, muito grande, muito grande. E eu sou o primeiro a chegar, então eu chego às 4 da manhã, começo a adiantar uma série de coisas que precisa adiantar, enquanto eu espero o restante da equipe chegar às 5 da manhã. Então, entre as 4 e as 5 eu trabalho aqui sozinho, eu e os espíritos de luz, né? Tipo agora, amém. 5 horas da manhã termina de chegar o restante do pessoal, a gente faz aí a limpeza final. E aí depois a academia abre, os clientes, né, os customers, eles começam a chegar e a gente só vai fazendo outras atividades aqui até dar o nosso horário. Ponto positivo já de cara, eu trabalho das 4 ao meio-dia, ou seja, eu trabalho 8 horas de segunda a sexta, então é um shift que apesar de ser muito cedo, ele é um horário perfeito, porque depois eu consigo ir pra aula à tarde e ir pra minha casa tranquilamente. Pra quem assistiu os meus últimos vídeos sabe que antes eu tava fazendo uma jornada tripla, né, digamos assim. Eu tinha esse meu trabalho pela parte de madrugada e manhã, ia pra aula, depois da minha aula, eu ia pra um outro trabalho no café, que é o meu antigo trabalho de KP. Só que eu deixei esse meu trabalho de KP por conta que eu tava trabalhando 60 horas semanais, mais ali o meu período de aula, tava muito insano pra mim. Eu tô só nesse meu trabalho trabalhando 40 horas semanais. Então depois da minha aula eu consigo ir pra casa, eu consigo descansar um pouco mais pra acordar às 3 da manhã, né? Até porque acordar às 3 da manhã a gente precisa tentar dormir um pouquinho cedo. Então eu já chego aqui já no meu trabalho, já vou direto lá pra cima, só trocar de roupa, tirar essa roupa de frio, colocar um short, porque hoje mesmo é o dia de eu precisar lavar 2 áreas aqui de dentro do banheiro masculino. Então eu já coloco chinelo, coloco um short pra ficar um pouco mais tranquilo. Então vamos lá comigo. Galera, hoje é o dia em especial que eu preciso usar essa máquina, porque eu preciso esfregar na região ali do banheiro. Em seguida eu uso essa máquina também para esfregar e para poder coletar a água em seguida, por conta de que lá no banheiro, em um setor específico, não tem onde eu depositar a água que suja, né, no geral. Então eu uso essa máquina para esfregar e também coletar. Ó o look já, gente. O inverno tá chegando. Não tô preparado. Gente, essa academia nesse horário só tem eu. Se eu quiser fazer um baile funk aqui, eu faço. Pelo menos das 4 às 5, né? Porque depois o pessoal começa a chegar. Gente, no começo, quando eu trabalhava aqui, eu tinha um pouco de medo. Teve até algumas pessoas que me perguntaram se eu não tenho medo. No começo eu tinha, porque aqui nessa minha academia tem uma historinha meio cabulosa, sabe, com isso. Mas assim, gente, hoje em dia, assim, não tenho mais nenhum problema com isso, não tenho mais medo com essas coisas. Eu já entendi, já que eu preciso vir trabalhar, fazer as minhas funções, então tô totalmente blindado aqui espiritualmente. Então, gente, eu preciso fazer... Eu já tenho já meio que um ritualzinho, né? Eu chego, em alguns dias da semana eu preciso pegar essa máquina para poder limpar aqui algumas partes específicas. Já chego, preciso pegar esse meu rádio, porque quando a gerente chega a mais ou menos umas 5 e pouquinho da manhã, e ela precisar fazer algum tipo de comunicação com a gente, né, com nós cleaners, ou até mesmo entre a gente precisa utilizar esse walkie-talkie aqui. Então, isso daqui é a base da comunicação dessa academia. Até porque a academia é enorme, como eu já falei pra vocês. E agora já são 4h10. Eu vou começar a trocar de roupa. Tirar toda essa roupa daqui de frio, porque não tem como, né, trabalhar com isso, pelo amor de Deus. Colocar uma roupinha mais confortável, né, mais de calor. Short, porque hoje eu vou limpar bastante aqui com água, vou jogar água em tudo. Então eu preciso estar com uma roupa, né, que não molhe tanto assim. E, gente, inclusive, assim, se você é uma pessoa que você tinha um trabalho, né, que você fazia lá, que você faz no Brasil, ou que você fazia se você é recém-chegado, ou até se você não é recém-chegado, mas dependendo do trabalho que você fazia no Brasil, se você tinha ele, você via ele
e ele te despertava, assim, um grande senso de propósito, você gostava muito de fazer esse trabalho. Quando você chegar aqui e você tiver um trabalho, assim, um pouco mais de subemprego, certamente você vai estranhar bastante e o seu significado, o seu pensamento sobre trabalho, ele também vai precisar mudar. Você vai começar a entender que o trabalho, ele é literalmente aí uma moeda de troca. Você vai chegar, desenvolver uma função e em seguida você vai pegar o dinheiro por isso. O trabalho não tem aí uma grande poesia, não tem nada de tão especial. É um trabalho literalmente braçal, você vai limpar e vai receber o seu dinheiro, e com isso você vai se apegar aqui na sua jornada em outras coisas que acontecem. Em viagens, em conhecer pessoas novas, em desenvolver o seu inglês, em juntar grana, né, se esse também é o seu objetivo. Mas se você é uma pessoa que via o trabalho como algo extremamente importante, que você precisava se sentir realizado, você via um grande senso mesmo, você tinha um grande senso de propósito pelo trabalho, se ele era aí uma coisa que mediava muito a sua vida, aqui você vai estranhar bastante, mas também tem um lado positivo, tá? Você vai vendo que, assim, apesar de você fazer um trabalho mais de subemprego, por exemplo, você consegue ter condição de adquirir coisas como viagens e bens materiais, tanto quanto uma pessoa que trabalha em algo aqui que não é subemprego. Enfim, assim, uma hora eu vou tentar bater esse papo com vocês um pouco mais em relação ao trabalho, talvez aqui ainda nesse vídeo, vamos ver como que ele vai se desenrolar conforme o dia for passando. Mas aqui também o trabalho, ele ensina bastante a nossa visão no geral, de como a gente pensava sobre o trabalho quando a gente estava no Brasil. No Brasil tem toda essa coisa pesada, né, com o trabalho, a gente precisa se entregar muito pro trabalho, se identificar demais com o trabalho. E aqui o trabalho, ele é muito assim, cara, é a sua moeda de troca, você vai embora, acabou. Pelo menos nos subempregos, né, que é o único lugar ainda que eu consigo falar por conta de que é o que eu faço. Mas no geral você vai tendo alguns aprendizados em relação a trabalho. Normalmente eu acho que você só vai ter isso aqui, sabe? Muito diferente no Brasil esse olhar sobre o trabalho, mas enfim, deixa eu trocar de roupa. Aqui não tem grandes transformações de roupa como eu tinha lá no café. Eu tava com uma roupa e eu simplesmente mudava tudo. Aqui a troca de look é bem simples, tá? Pra poder trabalhar. Vamos lá. Qual que é o item essencial quando você é cleaner? Luvinha. Não faça nada sem luva, hein, gente? Bom, agora aqui já coloquei luvinha, já separei vassoura, já joguei aqui alguns produtos no chão para poder começar a tirar, né, todo o ranho aqui. E agora vou começar a esfregar, gente. Bora lá. 4 horas da manhã, um energético. Sem julgamento, gente, a vida de imigrante não é fácil. E esse daqui é sem açúcar, então pode também. Gente, no começo do vídeo eu mostrei uma outra máquina. Aquela outra máquina eu uso ela para esfregar e também para poder tirar a água que fica depositada aqui. Mas eu peguei uma outra que para esfregar ela é um pouquinho melhor. Ela tem umas escovinhas melhor e eu percebo que a sujeira ali sai um pouquinho melhor com ela. Então eu uso essa outra aqui para esfregar, que vocês vão ver aqui no vídeo. E a outra que eu mostrei lá no começo do vídeo só para poder tirar a água que fica aqui. Especialista em limpeza de chão. Bom, gente, agora totalmente uniformizado. Bora trabalhar mais um pouco, que aqui agora eu só largo meio-dia, hein? E agora são 7 horas da manhã. Já terminei toda aquela limpeza que eu falei pra vocês, que normalmente eu tenho que fazer, né? Lavar tudo. E agora a gente vai fazendo outras limpezas e mantendo também tudo organizado. Let's go! Gente, tô aqui esbaforido. Saí do trabalho, fui pra aula e em seguida fui fazer, sabe o quê? Comprar uma bike. Sim, agora eu tô de bike aqui. Em pleno inverno, eu penso em comprar uma bicicleta. Oh, meu Deus do céu, eu tô até descabelado. Mas eu tô quase que chegando em casa e eu converso com vocês sobre isso. Gente, acabei de chegar na minha casa, tô suado. Foi a minha primeira vez andando de bicicleta. Eu tô até um pouco cansadinho. Eu não vou nem me arrumar, nada. Vou deixar pra tomar um banho depois. Deixa eu conversar com vocês aqui um pouquinho sobre esse dia, sobre o meu trabalho do cleaner, né? Que na verdade é o objetivo desse vídeo. E paralelamente eu acabei arrumando uma bicicleta. Mas vamos lá, deixa eu sentar aqui pra poder conversar com vocês, simbora. Galera, vamos lá então bater um papo aqui em relação a essa minha rotina, que é uma rotina que eu confesso assim que não é mesmo pra qualquer um. E eu digo isso principalmente pelo horário que eu preciso trabalhar. Eu acordo 3 horas da manhã pra poder começar a trabalhar às 4. A minha sorte é que tem um ponto de ônibus que é literalmente aqui na esquina.
e ele demora menos de 10 minutos pra chegar até o meu trabalho, então é um ponto mais que positivo. E agora vocês viram que eu acabei de adquirir e aderir uma bicicleta, então esse tempo, além de ser mais rápido, vai facilitar um pouquinho mais, porque assim, gente, pode parecer bobeira, mas 10 minutos de sono que você tira a mais, cara, faz muita diferença. Então eu não vou mais precisar ficar ali no ponto de ônibus esperando o querido passar. Embora, né, seja um trajeto muito rápido, eu não tenho mais o que reclamar. Só que bike, né, acaba facilitando um pouco mais, não preciso esperar o ônibus. Se eu perder, eu não vou ter que pegar o próximo, que acaba demorando um pouco pra poder chegar e, por consequência, eu acabo chegando atrasado no trabalho. Então tem alguns pontos positivos. Mas esse meu trabalho, ele tem alguns pontos positivos e outros não tão positivos assim como todo trabalho de subemprego. Tem gente que acha uma insanidade isso que eu faço de trabalhar nesse horário das 4 da manhã. Só que pra mim é uma coisa que acaba sendo um pouquinho interessante, porque eu trabalho das 4 ao meio-dia e agora eu mudei os meus horários de trabalho e eu tô trabalhando de segunda a sexta das 4 ao meio-dia. Eu tenho aula só de segunda a quinta, então na sexta-feira eu saio meio-dia do meu trabalho e eu tenho toda sexta-feira, sábado e domingo pra conseguir aproveitar. Pra quem assistiu os meus vídeos antigos, sabe que eu tava trabalhando 60 horas semanais, então assim que eu saía da minha aula, eu já ia pro meu outro trabalho de KP, só que eu deixei esse meu trabalho, né, de KP, e agora eu tô só com esse meu trabalho de cleaner, então eu tô fazendo ali as minhas 40 horas, tá tudo tranquilo. Bom também porque eu consigo viajar, então se eu quiser pegar um voozinho pra um lugar aqui perto, ali na sexta-feira à tarde, né, ou à noite, e passar o final de semana, também tem esse lado bem vantajoso, porque eu não preciso pedir pra sair no final de semana, porque os finais de semana já fazem parte aí do meu off. Outro ponto muito positivo, né, é esse que eu acabei de falar. Eu faço as minhas 40 horas nesse trabalho, e além disso, eu também consigo treinar gratuitamente nessa academia. Como ao longo de Dublin existem 6 dessa academia, eu consigo treinar em qualquer uma. E essa academia não é só uma academia, ela tem toda uma área de spa, ela tem várias aulas. Gente, é literalmente um clube, é muito grande, é maravilhoso. Então tem gente mesmo que vai pra poder passar ali, sabe, um dia. Vai de manhã, treina, depois em seguida tem um café, vai lá, toma um café. O café não é gratuito, né, mas ele tá ali dentro do clube. Vai lá, toma um café, depois desfruta da área de spa, vai pra jacuzzi, pega uma sauna, vai pra salinha de gelo pra poder passar gelinho no rosto e fazer ali mergulhos no gelo. Gente, tem toda essa pegada e é uma delícia. Pra quem gosta de nadar também, tem uma super piscina maravilhosa. Então, tudo isso, né, que eu tô falando pra vocês é uma coisa que tá incluso já pra mim gratuitamente por conta de eu ser membro, né? Por conta de eu ser membro, não, Jesus, por conta de eu ser funcionário já. Então, isso é um ponto mais do que positivo e pra mim, assim, é muito bom, porque eu acabo não tendo nem desculpa, sabe, pra não treinar. Porque eu não preciso pagar academia, eu já estou na academia, então a desculpa acaba aí precisando ser muito boa pra não treinar. Outra coisa boa é que eu também tenho 1 hora de break. Então, eu faço ali as minhas 8 horas, eu tenho 1 hora pra poder descansar esse break. E aí, nesse break, normalmente eu tiro pra poder fazer academia. Então, pega essa 1 horinha que eu tenho, vou lá, faço um treininho gostosinho, então é muito bom, eu gosto bastante. Outra coisa boa desse meu cleaner é que ele não é um cleaner muito pesado. Ele tem momentos que são pesados, mas ele não é tão pesado assim. Eu digo, gente, que ele não é pesado, mas isso também é uma coisa muito relativa. Às vezes o que é pesado pra mim não é pra outros e vice-versa. Mas quando eu comparo com outras pessoas que eu vejo fazendo outros tipos de trabalho e outros trabalhos de cleaner, eu percebo que não é tão pesado assim. Mas tem alguns momentos que é um pouquinho pesadinho sim, porque a gente precisa, nas primeiras horas do dia, limpar todo o banheiro, os chuveiros, limpar toda aquela área de spa. Então, é um momento ali do dia que ele é bem cansativo, na verdade. Mas tirando esse momento, o restante é basicamente, tirando alguns dias ou outro, é basicamente ali uma manutenção que a gente precisa fazer. Então, a gente faz ali a limpeza mais do grosso. Em seguida, a gente vai mantendo e limpando algumas coisinhas em dias aí específicos, algumas áreas específicas. Mas, no geral, assim, é um trabalho tranquilo. Em contrapartida, né, tem esse lado aí um pouquinho negativo, que é precisar acordar 3 horas da manhã. Por eu precisar acordar 3 horas da manhã, eu preciso tentar dormir mais cedo. Então, 8 horas da noite aí no máximo, eu já tento estar na cama. Agora, né, eu tô conseguindo fazer isso porque eu não tenho esse outro meu trabalho noturno. Mas, gente, se você acabar, né, sei lá, tendo alguma insônia, tendo algum imprevisto, não conseguindo dormir, você tá lascado, porque no outro dia você tem que estar em pé 3 horas da manhã e o dia só vai acabar aí meio-dia. Na verdade, o dia só vai acabar 5 horas da tarde, né, que é quando a aula de inglês também termina. Então tem esse ponto negativo. Para algumas pessoas que têm grande dificuldade de ser produtivo de manhã, de acordar de manhã, acaba sendo um ponto mais do que negativo. Pra mim, o que equilibra é que, assim, eu consigo sair, né, ao meio-dia, como eu falei pra vocês,
E também eu percebo que eu não sou uma pessoa... é claro, né, gente, que eu não gosto de acordar 3 horas da manhã. Quem gosta de acordar? Mas eu não tenho, sei lá, uma grande dificuldade, assim, pra conseguir produzir no período da manhã. Eu acho que eu até sou uma pessoa um pouquinho matinal e isso ajuda bastante. Mas se você é uma pessoa que, cara, não gosta mesmo de acordar cedo, tem uma grande dificuldade, prefere trabalhar, sei lá, à noite até um pouco da madrugada, certamente esse daqui não seria o trabalho ideal ou legal pra você. Esse meu trabalho, gente, eu consegui através de indicação de um amigo meu. O meu amigo Jean, que inclusive já apareceu aqui algumas vezes no canal. Esse meu amigo, ele já estava trabalhando lá e ele também conseguiu através de uma indicação de um outro amigo nosso. Então foi um meio que puxando o outro, sabe? Esse nosso amigo puxou ele e ele me puxou. Quando você chega aqui, você vai percebendo que boa parte dos trabalhos, eles acontecem mesmo, você consegue por conta de indicação. Então por isso que é importante você tentar montar uma rede de apoio, inclusive enquanto você ainda tá no Brasil. Monte redes, monte network, isso certamente vai ser um diferencial para você conseguir boas acomodações, conseguir um trabalho rápido e também aí conseguir um help de vez em quando para quando você precisar. E por conta disso, clica no link que tá aqui embaixo que vocês vão direto pro meu grupo do WhatsApp. É um grupo que eu criei exatamente com essa estratégia de facilitar a vida das pessoas quando elas estiverem ainda se planejando e também quando elas já estiverem aqui. Então esse grupo ele foi criado justamente para vocês começarem a fazer network enquanto estão no Brasil. E esse grupo também, eu tô percebendo que ele tá se desenvolvendo bastante até mesmo quando as pessoas já chegam aqui. Tá um grupo bem movimentado, inclusive. Então clica no link e vão lá. Tem bastante gente, as pessoas se ajudam demais. E como, né, eu tô sempre ali de olho, percebendo, né, como que as pessoas estão ali interagindo umas com as outras. Eu nunca deixo ser um ambiente pesado ou um ambiente que possa ser aí não agradável para as pessoas. Então pode ir lá, fiquem à vontade, porque ele não tem objetivo financeiro nenhum. Então esse meu amigo, ele me puxou, né, para esse trabalho e por isso que eu tô lá. Então, gente, faça os networks de vocês. Onde eu trabalho, então, o pagamento que eu recebo é exatamente de R$13,50 por hora. Normalmente, quando você trabalha de cleaner, você recebe um pouquinho a mais. Por que que eu recebo o mínimo? Porque eu não trabalho para uma empresa de cleaner, eu trabalho para uma academia e essa academia tem funcionários que fazem função de cleaner, entendeu? Como não é uma empresa de limpeza, uma empresa de cleaner, então isso, né, acaba deixando aí com que esse diferencial normalmente de pagamento, que os cleaners recebem um pouquinho a mais, ele não seja ali favorecido pra gente. Mas eu não tô falando isso de forma ruim, né, reclamando. Claro que eu gostaria de ganhar mais, mas só pra vocês entenderem que eu faço esse trabalho, que eu recebo o mínimo, que é R$13,50. E é só você fazer R$13,50 vezes 40 horas pra vocês saberem quanto que eu ganho por semana. E isso, né, gente, não levando em consideração as taxas, né? Lembrando, existe aí uma quantidade de dinheiro que é retido, que são as taxas que você paga. Se você tem um trabalho com uma outra empresa, você tem um desconto maior. Vocês não fizeram os cálculos, esse valor vai ser o valor bruto, só que o que a gente pega acaba sendo menos porque, enfim, tem aí esses descontos que vão acontecendo. Um ponto bom também nesse meu trabalho é que boa parte dos managers, dos gerentes, né, e muitos funcionários, eles falam inglês. Então tem muitos irlandeses, também tem uma porrada de brasileiro e eu amo. Mas também, né, tem muito irlandês, então existe aí a possibilidade, né, da gente conseguir trocar um pouco mais de inglês e resolver. Normalmente, né, quando a gente tem alguns problemas para poder resolver, a gente acaba precisando se comunicar em inglês, então é um ponto bastante interessante porque a gente consegue treinar de certa forma mais o inglês. A gente também trabalha, como a academia é muito grande, com aqueles walk talks, né, que eu mostrei pra vocês. Esses walk talks, eles também, gente, pra mim são uma lição diária. Porque você imagina, falar naquele rádio pra mim, se você falar comigo naquele rádio em português, eu já vou ter dificuldade de te entender. Em inglês é pior ainda, então isso acaba me forçando a prestar mais atenção, então o listening, assim, querendo ou não, ele vai ficando um pouquinho aí mais aguçado. Então tem esse lado aí um pouco bom, sabe? Eu não tô trabalhando diretamente com a comunicação, porque é um trabalho de cleaner, mas eu tenho a possibilidade de trocar ali, de certa forma, um pouco mais de inglês, quando a gente tem alguma resolução de problemas, né, que a gente precisa, ou até mesmo quando a gente esbarra, né, com outras pessoas e começa a papear. Enfim, também vai muito de você, né? Você pode passar por 50 pessoas e 50 falantes em inglês e não puxar assunto nenhum, né? O que, enfim, é uma questão sua. Ou você pode tentar aproveitar, passando por essas pessoas, trocando um pouco mais de ideia e desenvolvendo um pouquinho mais. E isso vai ser certamente muito vantajoso pra você. E por que, gente, também que agora eu peguei essa bicicleta? Porque assim, de quarta, quinta e sexta, eu entro às 4 e saio ao meio-dia. Então, na quarta e na quinta, eu consigo ir tranquilamente pra minha aula, que é a 1 hora. Consigo pegar o ônibus com calma, ir até a minha aula, tudo tranquilo. Na segunda e na terça, eu entro às 5 da manhã.
Como eu entro às 5 da manhã, eu preciso sair 1 hora da tarde. Na verdade, eu vou precisar sair, né, 15 para 1. Então, as minhas aulas, elas acontecem à 1 da tarde. Ou seja, eu tenho 15 minutos para conseguir me locomover do meu trabalho, né, da academia, até a minha aula, até a minha escola. Como é um tempo muito reduzido, né, 15 minutinhos, então de ônibus eu não iria conseguir chegar a tempo e, logicamente, isso iria prejudicar todo o meu attendance, que é a minha frequência na escola. O que não é nem um pouco interessante, porque se você tem o seu attendance prejudicado, você pode não só não conseguir renovar, caso você ainda tenha alguma renovação, e também, dependendo da escola, né, eles podem ser um pouquinho mais chatinhos e comunicar a sua falta de presença, o excesso de ausência, para a imigração. E aí a imigração pode, ó, bater lá na sua portinha atrás de você. Então, como eu não quero ter o meu attendance prejudicado, e também, né, quero aproveitar esse meu curso, porque ele tá há poucos meses aí de acabar. Então, eu comprei essa bike para poder facilitar aí o meu trajeto. E certamente, assim, hoje, né, foi já o primeiro dia que eu peguei ela e já vim da escola pra cá. Tem uma subidinha ali que eu falei, nossa, o cardio não tá tão em dia assim. Mas é uma coisa, gente, que facilita demais e eu gostei bastante. Tô aqui, na verdade, pensando que, nossa, eu comprei bem na época que o inverno ele tá chegando. Deveria ter pegado enquanto ainda é verão, né, pra conseguir aproveitar o calorzinho e as paisagens. Mas, enfim, não vou entrar aqui nesse assunto. Mas isso é uma coisa muito comum, gente. A cidade, ela é muito bem sinalizada. As pessoas andam muito de bicicleta, então não é uma coisa incomum. Na verdade, é até um pouco incomum você não ter bicicleta. Não é igual a Amsterdã, que eu visitei, que Amsterdã... Gente, eu acho que Amsterdã, 99% da população tem bicicleta. Eu acho que quando, né, a criança nasce, ela já ganha ali uma bicicletinha pra ela já começar a entender, a se aclimatar ali com o universo que ela tá sendo inserida. Mas eu percebo que aqui, assim, na Europa, existe essa tendência as pessoas andarem muito de bicicleta. Que não é muito comum no Brasil, pelo menos não era comum na minha cidade. E aqui esse hábito, ele é uma coisa muito normal, na verdade. Então, em alguns momentos vocês vão ver aí alguns videozinhos comigo pedalando pela natureza aqui da Irlanda. Gente, e apesar desse meu trabalho, né, como eu disse, ele não ser tão cansativo, por exemplo, eu trabalhei de KP e eu trabalhei de cleaner. Sem dúvidas, gente, não tem nem como eu comparar. Mas eu vou comparar por conta de ser dois subempregos muito comuns. Mas, comparando esses dois subempregos, cleaner, ele é muito mais tranquilo do que o KP. Gente, trabalhar de KP foi, assim, um desafio muito grande pra mim. E isso ainda, né, que eu já disse aqui outras vezes, que era um KP em um café, então não era tão busy igual normalmente é um em restaurante. Mas, gente, KP, assim, comparando os dois subempregos, né, que eu tô falando pra vocês, KP, sem dúvidas, é, assim, uma coisa extremamente desafiadora. Então, o cleaner, ele tá sendo muito mais tranquilo. Mas, gente, apesar dele ser tranquilo, ele é um trabalho braçal, entende? Ele é um trabalho que exige o seu corpo, ele é, né, como a gente já diz, um subemprego. Então, ele vai exigir da sua disposição, vai exigir do seu corpo físico. Se você não tá acostumado a fazer esse tipo de trabalho no Brasil, no começo você vai sofrer um pouco, porque é esfrega aqui, passa o aspirador ali, é esfrega chão, é mopa, é puxar água, é esfrega não sei o quê. Então, é um trabalho que exige aí, né, um pouco do seu corpo. E certamente isso, ao longo prazo, acaba ficando muito cansativo. E eu digo, né, já assim por mim, né, por mim mesmo. Eu já entendo que isso faz parte da minha caminhada, não é o meu produto final. Então, eu entendo, né, a importância desse meu trabalho para eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, mas certamente ele não é mesmo, gente, o meu produto final. E não é isso que eu nem desejo pra vocês, inclusive, que esse seja o produto final de vocês. Que você se lance em experiências, né? E que você sim, claro, se você tiver a possibilidade de pegar um emprego como cleaner ou como qualquer outro subemprego que você pegue, porque certamente esse trabalho vai te dar a possibilidade de viajar, mas não fique, tá, só nesse trabalho, não deixe que ele seja aí o seu produto final. Estude, foque no seu inglês, depois se você quiser ficar aqui, vai pra faculdade e decole. Porque a longo prazo, gente, é cansativo mesmo. E, gente, eu ia encerrar esse vídeo agora, mas eu não vou encerrar não, eu vou encerrar ele só amanhã. Porque 3 horas da manhã eu quero aproveitar agora que eu tô de bike, que eu quero que vocês sintam a emoção do momento comigo, que é acordar 3 horas da manhã, e agora já tá começando a ficar mais frio, e ir pedalando pro meu trabalho de madrugada. Vamos lá, gente, eu quero deixar isso daqui gravado pra vocês entenderem como que é essa vida real, a verdade nua e crua, pedalando de madrugada na Irlanda. Obrigado pela companhia de hoje e vejo vocês amanhã. 9 graus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Que Deus proteja. Gente, não tá tão frio,
mas de bike é frio. Mas enfim, vamos que vamos. Que no meu primeiro dia de bicicleta eu já tô chegando atrasado. Não dependo de busão, né? Então tô aproveitando já as regalias. Mas bora lá. É, gente, assim, não tô achando tão... Tô achando... Ui! Não tô achando tão, assim, frio não, sabe? E como eu vou pedalando, querendo ou não, acho que vai esquentar. Ai, só que quando tiver mais baixa a temperatura vai ser difícil sim. Mas enfim, tá ok por enquanto. Galera, dá tempo de fazer uma errata? Ai, deixa eu passar meu ponto. Galera... Cara, dói a mão. Cheguei aqui no meu trabalho, levei 11 minutos pra chegar. Até um pouco mais de tempo do que o ônibus, porque o ônibus ele demora 7. Mas enfim, só também de não ter que ficar esperando o ônibus já é uma vantagem. Mas eu levei 11 minutos pra chegar. E assim, hoje tá 9 graus aqui. E tava bastante frio, doendo minha mão. Então eu já sei que eu vou precisar de uma luvinha. Porque realmente assim é um friozinho, né? E ali em dezembro e janeiro começa a ser mais frio ainda. Mas vamos ver, né? Um dia após o outro. Mas a experiência assim de cara já é uma experiência positiva. Porque facilita a vida. Ontem mesmo eu saí da aula 5 horas. E eu cheguei em casa tipo 5h20. E nesse horário, né? O horário que eu saio já é um horário mais de pico, então eu não precisei ficar esperando o ônibus. O ônibus realmente nesse horário ele atrasa muito, então tem essa vantagem que eu gostei. Galera, mas é isso, cheguei aqui no meu trabalho, vou me trocar rapidinho que eu tô um pouquinho atrasado. Espero que essa mensagem tenha ajudado alguém. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o likezinho pra ajudar o canal a crescer e essa mensagem chegar pra cada vez mais pessoas. Grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo. E ó, siga sempre seu coração, viu?